Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas. Vamos fazer uma pequena oração antes de iniciarmos, a fim de agradecermos a oportunidade desse momento, pedir a Jesus para que Ele nos envolva a todos, envolva nossos lares, que possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, que em nome do Cristo venha até nós, buscando nos auxiliar, nos influenciar no caminho do bem, para que possamos receber do alto a mensagem, os ensinamentos dessa noite, e que nós somos apenas portadores. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. O conto de hoje se intitula A Caridade Desconhecida. E ele também está no mesmo livro que a gente usou semana passada, Ideias e Ilustrações. Como a gente mesmo falou semana passada, é um ótimo livro para fazer o evangelho no lar, para estudar, porque são mensagens curtas e de vários autores. A mensagem dessa noite, o conto dessa noite, sobre a caridade desconhecida, é do nosso querido Neio Lúcio, que foi um dos protagonistas do livro 50 anos depois, né? Um romance de Emmanuel que todos nós devemos ler, porque realmente retrata passagens que aconteceram no início do cristianismo primitivo. Mas o Neio Lúcio nos traz essa mensagem, intitulada A Caridade Desconhecida. E ele começa dizendo o seguinte: a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Então, aqui, para a gente se situar, né, era a reunião que ele fazia, que Jesus fazia com os discípulos na casa de Simão Pedro, geralmente toda noite, ou quando sempre que podia, né? Então eles ali conversavam, era um estudo, né, do Evangelho vivo no caso, porque ainda não existiam os livros do Evangelho, mas o Jesus era o Evangelho, né? Então ali ele estava para ensinar, para fazer as pessoas refletirem na mensagem divina que ele vinha trazer. E ali se reuniam. E o assunto naquela noite falava sobre a prática do bem, né? Então, cada um falando sobre como fazer o bem, como ajudar o próximo, etc. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Era o questionamento que eles faziam. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Então, como é que a gente pode ajudar os outros sem ter dinheiro? A pessoa que não tem dinheiro, como é que ela faz? Como é que ela pode auxiliar os seus semelhantes, né? Porque nós geralmente associamos a caridade a ajudar materialmente o próximo, a levar um saco de arroz, uma lata de óleo, uma cesta básica, um cobertor, uma roupa, né? E então, às vezes, a gente associa, é muito comum na nossa sociedade. Você, fulano pratica muita caridade. Muitas vezes, na sociedade, isso é interpretado como uma pessoa que doa dinheiro, doa bens materiais para o próximo, para auxiliar o próximo. Mas a caridade vai muito além disso, né? Não que isso não seja uma caridade, não que isso não seja importante, tá? A gente tem sempre que frisar isso. Só que a caridade não se limita a isso, naturalmente não se limita à ajuda material ao próximo. Vai muito além. Então, ele fala, como expressar a compaixão sem dinheiro? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Então, muita gente começou a falar, lembrou, fulano de tal, né? Era rico, né? Ele pode fazer muito, ele pode ajudar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí Jesus
né, chamado a opinar, ele então falou de forma bondosa. Foi contar um caso, né, que Jesus era um grande contador de contos, de casos, né, de histórias, de parábolas, que serviam para ilustrar o que ele queria falar, né? Nada melhor que uma história marcante, que a gente não esquece muitas vezes, para que a gente possa aprender as lições do Messias, né? As lições do Mestre. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Então, um homem que era muito devoto da lei foi exortado por determinações do céu para exercitar a beneficência, o auxílio aos semelhantes. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para socorro aos semelhantes. Ele não tinha dinheiro, mal dava para a família. Como é que ele ia tirar algum dinheiro para dar para os semelhantes? Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Então ele fazia o possível e falava boas palavras, gestos de conforto, estímulo, né, de bom ânimo às pessoas que se achavam em sofrimento e passando dificuldades. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Então, ele sempre ajudava os outros através de uma boa palavra, né? De um conselho, mas ele ficava triste de não poder ajudar mais, de poder dar algum alimento, porque onde ele morava ali tinha muita gente passando fome, necessidades, mendigos na rua, e ele não tinha recursos para dar um alimento ou um agasalho a essas pessoas. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Então, ele nem tinha tempo, coitado. Trabalhava e tinha os filhos para cuidar, para criar, aquela coisa toda, né? A vida de muita gente é assim. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Então, olha como Jesus usa uma palavra aqui, caridade pública. Porque quando doamos ao próximo algum bem material, alguma coisa, aquilo geralmente se torna público. Outras pessoas tomam conhecimento. Então, muitas vezes, nós preferimos fazer apenas esse tipo de caridade, é um tipo de caridade que nós devemos fazer, continuar fazendo sempre. Mas muitas vezes nós só fazemos ela. Primeiro, porque ela aparece, né? Ela se mostra, então as pessoas ficam sabendo, seja o grupo que a gente trabalha, seja outras pessoas, né, que tomam esse conhecimento. Ah, fulano é muito caridoso, ele ajuda, ele doa, né? E além disso, quando fazemos esse tipo de caridade, esse tipo de caridade tem hora marcada, né? Hoje, tal horário, eu vou lá para ajudar a distribuir a sopa, para ajudar a levar um alimento, né? Ou tal, eu vou lá na casa da pessoa levar um agasalho. Então, tem aquele momento. E nada de errado com isso, né? Tudo bem, pode fazer isso, e isso está certíssimo. Só que nós temos que lembrar que a caridade tem que se estender não somente, quer dizer, não somente para esses momentos também, mas não somente para esses. Tem que se estender para a vida, né? Para o dia a dia. A parábola, por exemplo, do bom samaritano, ele não estava com horário marcado, ele estava indo a serviço, né? Trabalhando, provavelmente, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica lá no alto da colina, né? Bem alto, dizem, e descendo para Jericó. E ele viu um homem caído, um homem quase morto, né? E ele se
teve compaixão. Quer dizer, aquele ali foi aquele momento, foi a oportunidade que ele teve de agir. Não estava programado, digamos assim, né? Então, isso é bastante comum. Então, a gente tem que levar a caridade, e não somente a caridade material, como a gente vai ver aqui. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço da caridade pública, podia guerrear o mal em todas as circunstâncias, aqui na Terra, né? Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Olha só, ele começou, na verdade, a fazer uma reforma íntima, uma mudança interior. E a gente vai ver que isso é o fundamento da fé cristã, é o fundamento da revelação espírita, a necessidade de mudança íntima. Não apenas atuando de forma pública, ostensiva, mas intimamente, buscando a nossa renovação, o nosso desligamento do mal, das companhias espirituais negativas, passando a estar em contato com companhias espirituais luminosas. Então, esse desligamento do mal, essa mudança de vibração, essa mudança de atitude íntima, ninguém vê. Mas é fundamental e muito valorizada no mundo espiritual, como a gente vai observar. Então, toda vez que via um pensamento inferior que lhe era sugerido, ele afastava, ele colocava de lado, né? Ele não aceitava. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. E, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Então, quando alguém vinha falar mal dos outros, ele ficava em silêncio. E quando alguém perguntava, né, ele lembrava alguma atitude, alguma coisa boa daquela pessoa que estava sendo caluniada pelas costas, né? Isso é muito comum. A gente se reúne, mesmo nós que somos espíritas, né? Então a gente faz as nossas tarefas e depois a gente acha assim que a gente pode continuar sendo o mesmo e alimentando os mesmos maus hábitos, os mesmos velhos hábitos, né? Então a gente vai falar mal dos outros, a gente vai fazer fofoca, né? Mas ele percebeu que isso aí era uma coisa que não era positiva. Então a contribuição dele na guerra contra o mal começava dentro dele mesmo. Então, em primeiro lugar, ele começou a banir os pensamentos inferiores que vinham na cabeça dele. Depois, ele começou a deixar de lado a maledicência. Alguém que viesse falar mal, ele cortava, ficava em silêncio, ou então lembrava alguma coisa positiva daquela pessoa. Isso é um exercício importante para a gente. E que muitas vezes nós não fazemos, né? Nós estamos muito mais preocupados com a caridade pública que os outros veem do que essa que é interior e que as pessoas muitas vezes nem percebem, né? Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Então, se alguém perto dele ficasse nervoso, né, perdesse a calma, a paciência, ele considerava que a pessoa está doente, está enferma da alma, e ficava quieto. Não retrucava, não estimulava, não jogava gasolina no fogo, né? Ficava quieto, procurando extinguir e não contribuir com essa atitude negativa. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Então, se alguém o insultava, ele não reagia, não se portava e continuava tratando as pessoas, né, com toda a lisura, com toda a fraternidade, com toda
com todo carinho, né? A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Então, chegasse alguma calúnia, alguém falou alguma coisa, olha, sabe que fulano roubou, fulano fez aquilo, simplesmente não dava margens a levar essa conversa adiante. Anotando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens de incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Então, se ele via ameaça sobre a tranquilidade de alguém, ele fazia sem alardes, né? Desfazia as nuvens de compreensão. Se ele percebia que a pessoa está sendo incompreendida, tal, ele, sem brigar, sem nada, ele buscava resolver o problema e dissolver o mal-entendido. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. As pessoas nem percebiam que ele estava defendendo aquela pessoa. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Ele ficava tão preocupado em ajudar o semelhante, impedir que alguma coisa ruim acontecesse, que ele olhava se tivesse alguma pedra, algum pedaço de pau no meio ali da estrada, da via pública, ele tirava, para que ninguém pudesse sofrer um acidente, tropeçar, cair, naquela época, cavalo, na carruagem, uma coisa assim. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões de beneficência que o mundo conhece. Jamais puder estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Então, ele terminou a jornada terrena, né? Ele partiu para o mundo espiritual sem pudesse ter oferecido nenhuma uma tigela de sopa para ninguém. Ele nunca teve condições. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Então, ele chegou no mundo espiritual com medo, né? Meio receoso, meio desalentado, ressabiado, como quem diz, né? Como é que eu vou ser recebido? Eu nunca fiz nada que prestasse, né? Na cabeça dele. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema. Então, de repente, botaram uma diadema na cabeça dele e ele não entendeu nada, né? E aí, e por que indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Ele guerreou o mal, principalmente o mal em si mesmo. Nós somos a lavoura do Mestre. Se queremos que ela frutifique, temos que semear dentro dos nossos corações as virtudes e transformar nossa mente, nossos sentimentos, nosso espírito. Só assim estaremos colaborando com Jesus definitivamente. Toda a assistência material, embora seja importantíssima, ela é transitória. A pessoa tem fome, amanhã ela vai ter de novo. Não importa, a gente tem que continuar doando. A pessoa está seminua, está sem roupa, com frio, aquele cobertor, aquele agasalho também ele não dura para sempre. Mas a nossa renovação íntima, ela é eterna. Ela dura para sempre e estimula outras pessoas a também se renovarem. E aí, Neio Lúcio fala, né, que o mestre fixou nos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo.
distribuamos o pão e a cobertura. Façamos isso sim. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade. Quer dizer, vamos estudar, vamos ler, vamos falar no Evangelho, tudo bem, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário. Esforço diário. Convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, a gente vê que a caridade desconhecida é essa caridade que as pessoas não estão vendo, mas que nós estamos fazendo dentro de nós, através da nossa mudança íntima. Vem um pensamento negativo, a gente afasta ele, faz uma prece, faz uma leitura, procura, sem alarde, sem precisar se apavorar, sabendo que é normal acontecerem ainda, né, para nós, esse tipo de pensamento, dado o nosso atraso espiritual, mas não alimentar mais. O que nós fazíamos antes era ter o pensamento e alimentá-lo. Então, parar de alimentar esses pensamentos negativos. Parar de estimular a fofoca, a maledicência, a calúnia em relação ao próximo. Usar de indulgência, de perdão e de benevolência para com todos, que são os constituintes da caridade legítima. Kardec chega a falar, num dos últimos textos que ele escreveu enquanto estava encarnado, publicado na Revista Espírita, alguns meses antes dele desencarnar, que existiam dois tipos de caridade, que ele chama de caridade beneficente, está ligado aos bens materiais, às possibilidades, e a caridade benevolente, que é a caridade do perdão, da misericórdia, da indulgência, da palavra amiga, é a caridade íntima. É a caridade íntima e existe a caridade pública, que deve ser praticada sim, não há problema nenhum. Mas nós não podemos esquecer a necessidade de transformação. Nós, muitas vezes, como espíritas, esquecemos essa necessidade. Assumimos várias tarefas públicas, tarefas em relação ao movimento, às vezes espírita, e esquecemos a tarefa fundamental para a qual nós viemos aqui dessa terra, que é mudar os nossos padrões vibratórios. Muitas vezes nós utilizamos essas tarefas públicas para fazer essa transformação. Então, se eu, por exemplo, vou levar um prato de sopa para uma pessoa, ao invés de simplesmente dar a sopa, eu posso oferecer uma palavra amiga, sorrir, né? Ouvir a pessoa, e com isso eu estou exercitando, né? E desenvolvendo virtudes dentro de mim, né? A paciência, a atenção, né? A bondade. Então, essas tarefas que nós consideramos materiais, elas podem se transformar e devem se transformar também em tarefas espirituais para nós. Porque ali está um contato de alma para alma. Se for pura e simplesmente mecânico, um robô poderá nos substituir no futuro. Né? Ou simplesmente para fazer uma sopa, um robô. Hoje em dia estão desenvolvendo, daqui a 10, 20 anos vão ter robôs, e os robôs vão poder fazer todas as coisas materiais que a gente faz. Mas o robô não tem sentimento. O robô não tem alma. E só as tarefas mais sublimes, as tarefas que nós colocamos alma e sentimento, é que realmente acendem luz dentro de nós e nos ligam ao nosso próximo de forma mais permanente. Não fica tudo muito mecânico, né? Então a gente tem que lembrar disso, se nós temos condições materiais, se Deus permitiu, e todo recurso que nós temos são empréstimos divinos, a gente não deve guardar a ilusão que isso são conquistas nossas, porque se fossem conquistas, nós não correríamos o perigo de perdê-las, né? Então, se nós temos a possibilidade de perder os bens materiais, é porque não são conquistas, são empréstimos.
As conquistas são aquelas que nós podemos ter no campo do espírito ao utilizar os bens materiais, em benefício do próximo, né, tudo mais. Mas se nós utilizamos isso, né, se Deus permitir que nós tenhamos algum bem material, que nós possamos auxiliar nosso próximo na medida do possível, né? Mas nunca esquecemos da caridade, né, fundamental, que é a caridade da modificação interior, para que Jesus passe a utilizar, né, e a habitar conosco de uma forma mais permanente, que nós possamos ser um intermediário mais fiel ao Cristo, na construção do seu reino aqui na Terra. Porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não é só um reino de prosperidade material, de riqueza, etc. Embora as condições dignas de vida sejam necessárias, e Jesus aprova naturalmente esse tipo de esforço nosso para melhorar a vida da comunidade, a nossa vida, etc., materialmente falando. Mas o reino de Deus é o reino do amor, é o reino da convivência, é o reino do perdão, é o reino onde nós podemos aprender a nos amar uns aos outros e aprender a conviver uns com os outros. Então, que nós possamos lembrar sempre dessa caridade, né, que é muitas vezes esquecida, mas é a caridade íntima, e que muitas vezes as pessoas não sabem, não percebem, mas a espiritualidade nos acompanha, e ela nos estimula, e os espíritos amigos, em nome do Cristo, né, eles nos ajudam e valorizam a nossa mudança íntima. Que Jesus, então, nos dê forças, coragem para nos modificarmos, para sermos melhores, né, mais pacientes, mais bondosos, mais caridosos, no sentido mais amplo da palavra. Muita paz a todos, uma ótima noite, um ótimo final de semana, e que Jesus abençoe nossos lares, hoje e sempre. Muito obrigado.